Eu acho que eu vou dar a bênção apostólica e a gente vai para casa. Porque a Andréia, como sempre, rouba os meus textos. Ela fala primeiro que eu, aí ela usa o meu texto, entendeu? Amém, queridos? Nós estamos nesse mês falando de portas abertas, né? Como a Andréia já disse, a Josi já disse no início. E interessante que quando Deus decide, quando Deus abre, ninguém pode fechar, né? E quando Ele fecha também, ninguém pode abrir. E a gente precisa ficar muito atento sobre isso. E eu vou ler novamente, só para cumprir aqui que está escrito no meu papel. Apocalipse 3:8. Só que depois eu vou voltar e vou ler o versículo anterior. Conheço as suas obras e eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou minha palavra e não negou o meu nome. E interessante que no versículo 7, ele fala, né? Ali começa, eis que diz o Senhor, diz o santo e verdadeiro, o que tem a chave. Quem tem a chave? Deus. Aquele que abre e ninguém fecha, e aquele que fecha e ninguém abre. Às vezes a gente começa, algumas portas se fecham na nossa vida, e a gente tenta abrir, a gente tenta procurar a chave, querido, mas existem algumas portas que elas não vão se abrir, porque foi Deus que fechou. E como existe as que Ele abriu e ninguém vai poder fechar. Então, o que a gente aprende aqui nesse texto? Que é Deus que abre as portas. Às vezes, a gente acha que é força humana. Às vezes, a gente acha que ter uma pessoa de influência em determinado setor vai resolver o nosso problema. Se Deus não abrir a porta, essa pessoa que tem uma influência dentro de algum lugar, dentro de algum estabelecimento, não vai poder fazer nada. Porque o que a Bíblia diz é que aquele que abre e ninguém fecha, e aquele que fecha e ninguém abre. Então, o que a gente aprende? O que significa isso? Que não depende de quem você conhece. Porque às vezes a gente se garante em algumas pessoas de influências que nós conhecemos. Não é verdade? Às vezes a gente se garante nisso, mas esse texto está dizendo que não depende de quem eu conheço. Que não depende apenas da minha capacidade. É claro que a minha capacidade, a sua capacidade é importante, mas não depende só da nossa capacidade. Depende da vontade soberana de Deus. Então, as portas que vão se abrir e as portas que vão se fechar, está tudo no controle de Deus, está tudo debaixo da soberania de Deus. Só Ele sabe. Só Ele sabe. Tem um texto que eu quero ler. 1 Coríntios 16:9. Primeiro eu vou ler só a primeira parte desse versículo. 1 Coríntios 16, versículo 9, que diz assim: porque uma porta ampla e promissora me foi aberta. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que uma porta grande e promissora, grande e eficaz foi aberta ali. Deus abriu aquela porta. Deus abriu uma porta para mim, Deus abriu uma porta para você. E se Ele abriu essa porta, o que eu quero falar para você hoje? Não tenha medo de passar por essa porta. Não tenha medo, mesmo
que pareça difícil passar por essa porta, mas passe. Se Deus abriu, passe. Então, portas abertas não significa ausência de oposição, porque às vezes a gente pensa assim, Deus abriu uma porta, graças a Deus, vou viver dias de paz e tranquilidade. Queridos, sinto te informar que quando portas abertas por Deus, não significam ausência de oposição. E a gente vê isso nesse texto de 1 Coríntios 16, 9, que diz assim, porque uma porta ampla e promissora me foi aberta, e há muitos adversários. Aí talvez você pense assim, estava tão bom, uma porta ampla e promissora me foi aberta. Mas a Bíblia diz, e há muitos adversários. Mas se Deus abriu, eu volto a dizer, se Deus abriu, não tenha medo, Ele está com você. Muita gente pensa que uma porta aberta por Deus é um caminho fácil. Mas a Bíblia diz, aqui a gente está vendo nesse versículo, não é assim. A gente está vendo a Bíblia dizer que há muitos adversários. Uma porta aberta por Deus, ela vem com desafios. Ela vem com situações que muitas vezes vai nos tirar da zona de conforto. E se eu passar por essa porta, eu vou sair da minha zona de conforto. Toda porta aberta por Deus, ela exige de nós fé também. Para passar por essa porta, porque muitas vezes nós não vamos estar enxergando o que tem após a porta. Deus sabe, Ele abriu, mas muitas vezes nós não vamos estar enxergando. Então vai exigir de mim, de você, fé para atravessar por ela. Uma porta aberta por Deus testa o nosso posicionamento. O nosso posicionamento diante de Deus, diante das circunstâncias, diante daquilo que está sendo proposto. Qual vai ser o meu posicionamento diante dessa porta? Então, são coisas que nós precisamos pensar. Um exemplo, né? Eu não vou ler, mas está lá em Êxodo capítulo 14, que a gente vê Deus abrindo o mar. É linda essa história. Né? Deus fala com Moisés, coloca o cajado, que o mar vai se abrir. O mar se abriu. Mas aquele povo precisou caminhar. Gente, imagina você, diante do mar, o mar se abre, e Deus fala assim, caminha agora. A gente precisa de muita fé, de muita coragem para a gente andar, porque eu não sei nadar, porque se aquele mar fecha de repente, eu ia pensar logo, vou morrer. Aquele povo precisou fazer a parte deles. Deus fez a parte dele, que foi abrir o mar, abriu a porta, abriu o mar, mas aquele povo precisou atravessar, precisou caminhar, precisou ter um posicionamento ali com Deus e vamos. Se Deus mandou, vamos fazer. Então, queridos, se há luta, não significa que a porta não é de Deus. Eu tenho o seguinte pensamento, quando é muito fácil, a gente precisa desconfiar. Quando as coisas estão muito certinhas, as coisas estão indo muito bem, a gente precisa desconfiar. Se a gente está andando no caminho certo. Uma vez eu ouvi uma pastora pregando, muito tempo. Eu acho que eu estava fazendo o meu encontro com Deus, muito tempo atrás. E a pastora pregando, ela disse o seguinte: eu tenho o prazer de encontrar com o diabo todos os dias. E as pessoas arregalaram os olhos assustados.
E ela explicou o porquê. Ela falou assim: se eu não encontro com ele todo dia, eu corro o risco de estar andando na mesma direção que ele. Então, quando a oposição vem, é sinal que a gente está no caminho certo. Não é porque se a porta abriu e tem luta e tem dificuldade, não significa que essa porta não seja de Deus. Querido, significa que nós estamos no caminho certo. Eu preciso continuar seguindo. Amém? Portas abertas exigem de nós obediência. Deus abre, mas nós precisamos entrar. Deus abre a porta, mas eu preciso passar. Eu lembro da história, né, de Pedro na prisão, lá em Atos capítulo 12, que fala que eles estavam lá cantando, orando, e houve um barulho, e Pedro é milagrosamente liberto da prisão, né? As portas da prisão se abrem. Só que Pedro precisou sair de lá, andando. Então, as portas vão se abrir, mas nós precisamos entrar, nós precisamos passar, né? Muitas pessoas oram para que as portas se abram. Muitas pessoas pedem a Deus uma porta que se abra para ela, mas muitas pessoas têm medo de atravessar. Muitas pessoas têm medo de sair. Então, não adianta Deus abrir uma porta, ou um acesso, ou uma oportunidade, se você não se posicionar. Se eu não me posicionar e nem estar preparado. Às vezes as pessoas estão orando por uma porta de emprego. E a pessoa está pedindo a Deus: Deus, eu preciso de um emprego, eu preciso de um emprego, eu preciso de uma porta de um emprego. Abra para mim, Senhor, a porta do emprego. Aí Deus abre a porta de um emprego. E você vai fazer uma seleção. E outra pessoa passa e não você. Mas foi Deus que abriu aquela porta. Só que muitas das vezes nós não somos aprovados, porque nós não estávamos preparados. Tinha outra pessoa que estava mais preparado. Deus, Ele é justo. Deus, Ele abre a porta, mas eu preciso estar preparado. Então, nós precisamos estar preparados todos os dias. Então, não adianta Deus abrir a oportunidade, abrir a porta, Ele abrir um acesso para nós, e se nós não estivermos preparados. Então, se prepare, queridos, porque Deus está abrindo portas. Amém? Se prepare, porque Ele está abrindo. Então, portas abertas são respostas de oração, sim. Nós oramos, nós buscamos, nós colocamos diante de Deus, e Deus abre a porta. Em Colossenses 4:3, né, eu vou ler com você esse texto, que eu achei muito interessante. Colossenses 4:3 diz assim: ao mesmo tempo, orem por nós, para que Deus nos abra uma porta para a mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Queridos, ele estava pedindo oração para que Deus abrisse uma porta para que a palavra de Deus chegasse até outra pessoa. E nós precisamos orar por isso, para que nós venhamos aproveitar as oportunidades que nós temos de levar a palavra a outras pessoas. Então, portas abertas são respostas de oração. Então, eu posso orar pedindo a Deus: Deus, me dê uma oportunidade para que eu leve a tua palavra e essa pessoa seja salvo. Para que as pessoas que ainda não conhecem a tua palavra, conheça, me dê uma oportunidade, abre uma porta. Aí Deus vai, abre a porta.
e a gente não fala. Imagina. Porque às vezes a gente ora, fala, Senhor, eu quero falar do teu amor para alguém hoje. Porque a gente está tão no ímpeto do evangelismo, eu quero falar, Senhor, me dá a oportunidade. Aí Deus esfrega a oportunidade na nossa cara e a gente não fala. Olha que loucura. Por isso que portas abertas exigem obediência, eu preciso obedecer. Então nós oramos, Deus dá a resposta e a gente não faz. Então a gente precisa estar muito atento com as portas que Deus tem aberto para nós, né? Então assim, portas, como eu disse, como a Andréia já disse, portas podem ser oportunidades. Portas podem ser novos ciclos. Portas podem ser conexões, uma nova conexão. Portas podem ser crescimento espiritual. Então, nós estamos falando de portas abertas nesse mês. Abrange muita coisa da nossa vida. E nós precisamos estar atentos para a gente possa orar por portas certas. Não apenas qualquer oportunidade. Porque assim, o inimigo também abre portas. Por isso que nós precisamos discernir a porta que Deus está abrindo. Porque, e eu falei aqui que muitas vezes as portas, eu falei não, né? Paulo, a Bíblia falou que uma porta ampla e promissora está sendo aberta. Mas tem muitos desafios, com muitos obstáculos. Quando as coisas estão muito fáceis, nós precisamos desconfiar quem abriu essa porta. E a gente precisa orar, falar assim, Senhor, me mostra se é o Senhor que está abrindo essa porta. Eu quero ter paz no nosso coração. Porque às vezes, querido, nós oramos, pedimos a Deus um emprego. Uma porta de emprego abre. E a gente vai, nunca mais a gente tem tempo de vir à igreja. Eu não acredito que foi Deus que abriu essa porta. Porque eu não tenho tempo de vir em nenhum culto mais, porque eu estou trabalhando. Deus jamais vai abrir uma porta que vai te tirar da comunhão, da presença. Porque se eu não venho nem à igreja, você acha que eu estou tendo comunhão com Ele em casa? Então nós precisamos discernir, pedir, Deus, eu quero discernir que essa porta está sendo aberta pelo Senhor. Eu quero crescer no meu relacionamento com o Senhor. Não quero que nada me afaste do Senhor. Então, nós precisamos entender isso, né? Aí eu entro aqui, né, dizendo que nem toda porta aberta vem de Deus. E isso é muito profundo. Nem toda porta aberta vem de Deus. Então, a gente precisa discernir. E como a gente discerne isso? Tendo um relacionamento com Deus. Eu preciso estar muito assim com Deus, para que eu venha discernir que essa porta não foi aberta por Ele. Eu lembro, eu estudando, né, escrevendo sobre isso, eu lembrei de Jonas. Quando Deus manda Jonas ir para Nínive, ele foge e ele faz maior bagunça a vida de outras pessoas. E ele fugindo, eu lembro que no momento dele fugindo de Deus, o que aparece diante de Jonas? Quem lembra? Um barco. Vocês lembram da história? Que apareceu um barco para ele fugir. Ele é um navio, um barco, sei lá, ele pode ter pensado assim, uma porta aberta para eu sair daqui. Aí ele vai, queridos, começa a acontecer uma confusão, o mar fica agitado e começam a falar o que está acontecendo, a culpa é de quem? E eles começam a jogar sorte, descobre que é Jonas, o que está ali arrumando a confusão, e joga as bagagens de todo mundo fora, e eles pegam e jogam Jonas para fora do navio. Aí que vem o grande peixe, né? Uma porta abriu para Jonas, mas aquela porta não foi de Deus. E às vezes isso acontece na nossa vida. A gente fazendo as nossas confusões,
uma porta se abre e a gente fala, é agora. E a gente entra e acontece tanta confusão na nossa vida. Nem toda facilidade é direção divina. Nem toda facilidade. Até porque servir a Deus não é facilidade. Não é fácil. Não é fácil servir a Deus. Né? Às vezes as pessoas, antigamente usavam muito essa expressão, né? Vem, você tem que vir para Jesus, que a sua vida vai virar um mar de rosas. Mentira, se alguém falou isso para você. Mentira. Muitas vezes a nossa vida fica mais agitada quando a gente decide viver para Cristo. Por quê? Porque antes a gente já estava fazendo a vontade do inimigo, ele nem se preocupava conosco. Mas a partir do momento que eu decido, eu me posiciono, fazer a vontade de Deus, queridos, nós arrumamos um inimigo declarado. E ele não vai facilitar a nossa vida. Ele vai fazer de tudo para que você desista, para que eu desista. Então, nós precisamos ter esse discernimento espiritual, paz. Eu preciso pensar, essa porta que está se abrindo, ela está alinhada com a vontade de Deus, ela está alinhada com a palavra de Deus, ela está alinhada com o propósito de Deus para a minha vida? Essa porta glorifica a Deus? Então nós precisamos pensar sobre isso, ter esse discernimento espiritual. Então assim, por quê? Porque Deus abre portas no tempo certo. Andréia falou aqui, Deus sabe o que está atrás da porta. Se vai ser bom para mim ou se não vai ser bom para mim. Se não vai ser bom para mim, Ele não vai abrir. Se vai ser bom para mim, Ele vai abrir. Então, nós precisamos entender isso. E a gente vê a história de José. Eu amo a história de José. Mas o quanto de oposição José enfrentou até que Deus abrisse a porta para ele. Acho que foram 13 anos de luta. 13 anos de idas e vindas. Quando ele achava que ia melhorar um cadinho, ele voltava para a prisão de novo. 13 anos, mas na hora certa, Deus abriu a porta para ele. E o que eu amo a história de José é que ele esperou anos até que a porta abrisse. Ele não tentou fazer as coisas do jeito dele. Ele não tentou fazer as coisas na força do braço dele. Ele até tentou. Quando ele estava lá na prisão e ele revelou o sonho do copeiro, do padeiro. Ele até falou assim, quando vocês estiverem lá diante do rei, lembra de mim. Ele falou assim, estou com cara de influência agora. Aí eu volto a dizer, como eu falei lá no início, influência não abre porta. Quem abre a porta é Deus. Ele até tentou ter uma ajudinha de alguém. Olha, quando as coisas se resolverem lá para vocês, porque ele interpretou o sonho deles, lembra de mim. Mas eles não lembraram. Foi lembrar bem depois, de quando o faraó teve o sonho lá, que foi lembrar, quando a gente estava lá, aconteceu isso, e ele revelou, e aconteceu exatamente. Foi quando ele foi chamado. Mas demorou bastante tempo para isso acontecer. Então Deus, como que Deus trabalha? Deus trabalha no processo. Deus trabalha no nosso dia a dia. Deus trabalha em cada posicionamento meu e seu, no nosso dia a dia, no processo. Deus trabalha no preparo. Cada dificuldade que nós vencemos hoje, que eu tenho certeza que você venceu uma dificuldade hoje, Deus está trabalhando. Deus está agindo. Deus trabalha no tempo perfeito.
perfeito. Né? A gente fala assim, Deus tarda, mas não falha. Queridos, Deus trabalha com tempo perfeito. Deus tem a hora certa. Ele não atrasa. Ele tem a hora certa. Portas, né, que demoram um pouquinho, às vezes atrasado. Vamos usar portas atrasadas, porque às vezes a gente acha que está atrasada, né? Então, portas atrasadas não são portas negadas, são portas preparadas. Deus está preparando a porta para abrir para cada um de nós. Então, não está atrasado, não está... Sabe, então nós precisamos entender isso, nós precisamos viver isso. Portas abertas são ação de Deus. Portas abertas são convites para um crescimento. Deus quer que nós venhamos crescer no nosso relacionamento com Ele, crescer nos nossos relacionamentos uns com os outros. Deus, Ele quer que nós venhamos crescer em todas as áreas da nossa vida. Queridos, eu acho maravilhoso, porque assim, nós lemos aqui em Apocalipse que Deus, Ele abre portas, mas tem uma porta que só nós podemos abrir, que é a porta do nosso coração para Ele entrar. É a porta do nosso coração para a gente se relacionar com Ele. Ele não arromba essa porta. Só nós podemos abrir. Então, é um convite para que nós venhamos crescer nele. Portas abertas é um teste para a nossa fé. Como eu disse, Deus vai abrir portas, mas eu preciso entrar. E às vezes vai ser assustador aos nossos olhos, em alguns momentos, em algumas portas que Deus vai abrir. Mas nós precisamos dar passos de fé e entrar por essa porta. Então, portas abertas são oportunidades que nós precisamos estar atentos. Porque às vezes Deus abre uma porta, Ele nos dá uma oportunidade e nós não aproveitamos, como eu já disse. E isso em todas as áreas. Né? Eu dei o exemplo a respeito de falarmos do amor de Jesus, de evangelizar. Mas nós precisamos estar atentos a todas as oportunidades. Queridos, todos os dias nós temos oportunidades. E a gente precisa pensar, eu aproveitei as oportunidades que Deus me deu hoje? Eu aproveitei as oportunidades que foram me dadas hoje? Todos os dias Ele nos dá oportunidades. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu anotei aqui, que diz assim: se Deus abriu a porta, não tenha medo de entrar. Mas se Deus fechou, não tente arrombar. Às vezes eu conheço muitas pessoas que estão tentando arrombar portas que Deus fechou. Queridos, como diz Andréia, você pode uma dinamite aqui, que a porta não vai abrir. Só que tem pessoas lutando com isso anos e anos e anos, tentando arrombar, e estão perdendo as oportunidades novas que Deus está dando. Então, queridos, não perca as oportunidades novas que Deus está te dando e você fica perdendo tempo tentando arrombar uma porta que Ele já fechou. Porque às vezes a gente está tão focado numa coisa que a gente para de enxergar as outras oportunidades. Deus está mandando a gente olhar para frente. E às vezes a gente está preso numa porta que foi fechada há 30 anos atrás. E a gente está se lamentando ainda, porque aquela porta foi fechada. Queridos, Deus está mandando a gente olhar para frente, ir adiante, que Ele está abrindo portas para nós.
Então eu queria que você, a Andréia vai te dar pode ser um pedacinho só de folha, ou se você estiver em casa, você tiver com uma caneta e um papel, eu queria que você desenhasse uma porta nesse papel. Do seu jeito. Não tem, ninguém vai ver a sua porta, só você e Deus. Você vai desenhar uma porta num pedaço de papel. Se você está em casa, está aí com a sua agenda, tem um papelzinho. Desenha uma porta nessa folha. Eu sei que nós temos muitos artistas. Desenha uma porta. Enquanto eu bebo água, você desenha a sua porta. Desenhou a sua porta? Está desenhando? Nós lemos no versículo 7 do capítulo 3 de Apocalipse: eis que diz o santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Queridos, quem tem a chave dessa porta que você está desenhando é Deus. Deus tem a chave. Ele é o que abre e ninguém fecha, e Ele é o que fecha e ninguém abre. Ele é. Então você desenhou a sua porta, agora eu quero que você escreva uma porta uma coisa que você quer que Deus abra na sua vida. Na porta aí, pode escrever do lado, na porta. Você vai escrever uma porta que você deseja que Deus abra. E eu quero que você escreva também uma que você quer que Deus feche. Porque às vezes a gente está passando por tantas situações na nossa vida, que se chegou no limite, você fala assim: Senhor, fecha essa porta. Uma porta que você deseja que Deus abre e uma que precisa fechar. Às vezes são tantas confusões, né? Portas de confusão em casa, nos relacionamentos, tantas situações complicadas, e que a gente precisa que essa porta, precisa ser encerrado isso na nossa vida. E a gente viu aqui que Deus é aquele que fecha e ninguém abre, e o que abre e ninguém fecha. Depois que você desenhou a sua porta, que você escrever, eu queria que você se colocasse de pé, que nós vamos orar, nós vamos entregar para Deus.
Qualquer lugar no seu papel. Você pode escrever em qualquer lugar. Pode escrever na porta que você quer que ele abra, do ladinho escreve aqui, fecha. Independente, Deus sabe aí. Depois que você escreveu, vamos colocar de pé, se você já escreveu. Feche os seus olhos. Comece a se colocar diante de Deus, comece a orar, peça a Ele, Senhor, me dá discernimento para reconhecer as portas que vêm do Senhor. Peça a Ele para fechar as que não são para você. Peça a Ele que te dê coragem para entrar nas que Ele abriu. Porque muitas das vezes Ele abre a porta e nós não nos posicionamos, não entramos. E depois que você fizer isso, comece a falar com Ele. Faça a sua oração, apresente para o Senhor qual é a porta que você deseja que Ele feche, qual é a porta que você deseja que Ele abra na sua vida. Fale para Ele, Senhor, aqui está essa porta. Eu preciso que o Senhor abra, eu desejo que o Senhor abra essa porta. Apresente para Ele, peça a Ele para que você conheça a vontade dEle. Paizinho querido, nós oramos, Pai, a Ti nessa noite. Ó Deus, nós pedimos a Ti discernimento. Ó Deus, nós queremos reconhecer as portas que vêm do Senhor para nós. Nós queremos reconhecer, Deus, a Sua vontade. Nós queremos viver, Deus, no centro da Tua vontade. Nós queremos entrar, Deus, pelas portas que o Senhor abrirá para nós. Não queremos ser enganados, não queremos ser iludidos, Deus. Nos dê, Pai, discernimento. Nos dê discernimento da Tua vontade. Nos dê discernimento daquilo que o Senhor está revelando a cada um de nós. Que a Tua igreja, Pai, não seja enganada. Ó Deus, não seja confundida, Pai. Da mesma forma, Senhor, nós oramos, pedimos ao Senhor, feche as portas que não são para nós. Feche as portas que não pertencem a cada um de nós, que não são Tuas, Pai. Não faz parte do propósito, do plano que o Senhor tem para cada um de nós. Nos encha, Senhor, de coragem, ó Deus, para entrar pelas portas que o Senhor abriu, Deus. Nos encha de coragem, de fé, ó Deus, de posicionamento, que venhamos sair da nossa zona de conforto e atravessar por essas portas, Deus, que o Senhor está abrindo. Ó Deus, portas do nosso crescimento, portas, Senhor, dos nossos relacionamentos, portas, Senhor, de emprego, de promoções. Ó Deus, que sejamos preparados, Deus, para todas as portas que se abrirão, Senhor, para as nossas vidas. Que estejamos preparados, Deus, em todas as áreas, Pai, das nossas vidas. Oh Deus, nós queremos crescer no Senhor, crescer com o Senhor. Queremos aproveitar todas as oportunidades, Deus, que o Senhor está nos dando. Queremos crescer como pessoas, nos tornar pessoas melhores. Oh Deus, que venhamos entrar pela porta, Senhor, dos nossos relacionamentos com o Senhor, nos tornando mais parecido contigo, Deus, a cada dia. Não permita, Senhor, que nada venha nos confundir, Deus, que venha nos distrair, mas que nós possamos dar passos, Senhor, de fé, diante das portas, Deus, que o Senhor abrirá para cada um de nós. O Senhor abrirá portas para a Tua igreja, Pai.
Ó Deus, ainda, assim como foi na igreja lá da Filadélfia, somos poucos, mas somos fiéis ao Senhor, e o Senhor está vendo, Deus, e essas portas estão sendo abertas, Deus, para cada um de nós. Essas portas estão sendo escancaradas, Deus, diante de cada um de nós. Abra os nossos olhos espirituais, os nossos olhos da fé, para que possamos enxergar, que venhamos compreender, Deus, o que o Senhor está fazendo. Ainda que exista oposição, ainda que exista dificuldades, o Senhor está contigo, queridos. Você não está sozinho, você não está atravessando por essa porta sozinho. O Senhor está contigo, por isso não tenha medo. Não tenha medo, avance, cresça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que possamos avançar, Deus, na direção que o Senhor está nos conduzindo, Pai. Oh Deus, eu oro para que a Tua palavra, oh Deus, seja real e verdadeira, Pai, na nossa vida. Eu oro para que a Tua palavra, que é poderosa, que é eficaz, oh Deus, marque, Senhor, as nossas vidas nesses dias. Oh Deus, que essas portas que se abrirão serão grandes testemunhos, Deus, para os Teus filhos. Serão testemunhos, Deus, para a Tua igreja. Oh Deus, que nós possamos confiar completamente que o Senhor é poderoso. Poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos, daquilo que nós pensamos. Oh Deus, nós te louvamos, Deus, nessa noite, que o Senhor, Deus, possa nos levar, Senhor, oh Deus, a pensar nessas portas, oh Deus, a entender o que o Senhor está fazendo, Deus, diante de cada uma das circunstâncias que se apresentam diante de nós. Que nós possamos compreender, Deus, compreender quem é o Senhor. Compreender os planos e os propósitos que o Senhor tem para cada um de nós. Compreender que existe oposição, sim, mesmo quando o Senhor abre uma porta. Existe dificuldade, sim, mesmo quando o Senhor abre uma porta. Existe adversários, sim, diante dessa porta ampla e promissora que o Senhor tem aberto. Mas com o Senhor nós somos mais que vencedores. Com o Senhor, oh Deus, nós vamos alcançar esse lugar que o Senhor tem para cada um de nós. Que possamos estar firmes, oh Deus, estar constantes na nossa caminhada contigo, estar posicionado no lugar que o Senhor nos chamou para estar. Oh Deus, fortaleça, Senhor, a fé, fortaleça a vida, Pai, de cada um dos teus filhos que estão aqui nessa noite, que estão ouvindo, Senhor, a mensagem do Senhor, que eles possam se posicionar, oh Deus, e alcançar os lugares que o Senhor tem. Oh Deus, nós te louvamos, Deus, pela Tua palavra. Te louvamos, Senhor, pelo tempo que passamos aqui. Te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, através da nossa vida. Oh Deus, te louvamos por cada porta, Deus, que o Senhor está abrindo. Te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e que o Senhor irá fazer. Oh Deus, que o Senhor possa nos levar ao entendimento pleno da Tua vontade, todos os dias da nossa vida. Paizinho querido, eu oro e eu peço que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos leve para casa em segurança, que o Senhor continue nos conduzindo, que o Senhor continue, ó Deus, nos mostrando as portas que o Senhor tem aberto, nos mostrando os acessos, nos mostrando as oportunidades, ó Deus, que cada uma dessas portas tem.
Ó Deus, e que possamos, Deus, ir para casa pensando sobre isso, orando por essa porta que nós queremos que o Senhor abra, apresentando diante do Senhor todos os dias, crendo que essa porta se abrirá. Ó Deus, que não pare aqui, que não cesse aqui, mas que possamos, Deus, continuar apresentando ao Senhor. Por isso eu peço que a tua graça nos leve para casa em segurança, que os teus anjos nos guarde, nos proteja e nos livre, Deus, de todo mal. Que o Senhor continue, Deus, nos abençoando, que o Senhor continue nos guardando e nos dando uma colheita sobrenatural essa semana. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.